Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 1, eu vou fazer a leitura usando a versão King James. Diz assim o texto: passados 14 anos, subi uma vez mais a Jerusalém, e nessa ocasião, em companhia de Barnabé e levando também Tito comigo, rumei para lá por causa de uma revelação e apresentei diante deles o Evangelho que ensino entre os gentios, fazendo-o, no entanto, em particular, aos que pareciam mais influentes, para que de alguma forma não corresse ou não houvesse me esforçado inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava em minha companhia, foi obrigado a circuncidar-se, muito embora fosse grego. Essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio, com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravos. Contudo, nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. E aqueles que pareciam ser influentes, ainda que o tenham sido no passado, isso não faz diferença para mim, pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Esses que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a proclamação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Porquanto Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, da mesma forma operou por meu intermédio para o apostolado aos gentios. E quando reconheceram a graça que me havia sido outorgada, Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculos, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão fraternal, e concordemente ficou estabelecido que nós buscaríamos os não-judeus e eles os circuncisos, e nos recomendaram apenas que não nos esquecêssemos dos pobres, o que também tenho me esforçado por fazer. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. E os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele nessa atitude hipócrita, de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi a Pedro diante de todos. Se tu, sendo judeu, vives como gentios, e não conforme a tradição judaica, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Nós, judeus de nascimento e não pecadores como os gentios, estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei ninguém será capaz de ser justificado. Contudo, se buscando ser justificados em Cristo, descobrirmos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De forma alguma. Ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, provo que sou transgressor, pois por intermédio da lei eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por mim. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Essa é uma porção, meus irmãos, das Escrituras que eu quero lhe trazer essa manhã, o capítulo 2 inteiro, mas eu tenho certeza que aqui há muito conteúdo, há muito ensino, que pode aí entrar na sua mente, descer para o coração
e se desdobrar em atos de bondade, de justiça, porque senão é só letra encadernada, mas não é graça, misericórdia, justiça e bondade encarnada na sua vida. E se não encarnar em você, não serve, vira apenas religião, e religião, como a gente sabe, mata. Cerca de um mês atrás, nós tivemos aí o encerramento, né, de uma das novelas de sucesso da Rede Globo, A Dona do Pedaço, que foi dirigida pelo Valcir Carrasco, e ele deu às suas vilãs, a Ágata Moreira, que interpretou a Josiane, e a Natália Dill, que interpretou a Fabiana, assim um desfecho extraordinário. Fabiana tinha uma história de vida religiosa, porque ela havia sido criada num convento católico romano, e a Fabiana tinha se convertido à religião protestante, de linha evangélica pentecostal, na cadeia, na verdade a Josiane, né? Mas aí no final da trama, ambas estavam usando a religião apenas como um disfarce, para encobrir uma outra personalidade que pulsava por debaixo da máscara. Era uma espécie de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, de O Médico e o Monstro. Para o bom entendedor, a mensagem do diretor da novela foi extremamente clara, tem forte conotação política e se refere ao momento que nós estamos vivendo, onde a religião assumiu um papel de protagonismo, tanto na sociedade quanto no governo. Pois bem, dessas cenas finais que as duas vilãs aparecem, uma eu guardei na memória porque eu achei genial. Aquela em que a Fabiana, personagem da Natália Dill, após matar por encomenda um fazendeiro, pega um terço para fazer uma reza pelo falecido ainda ali de corpo presente. À primeira vista parece uma profunda hipocrisia, mas para quem é do ramo, como eu, tem algo bem mais profundo implicado. E o que é? É a impossibilidade do indivíduo de se libertar da tradição religiosa na qual ele foi ensinado, e que durante anos se materializou como um rito repetitivo nas dinâmicas do cotidiano. Na prática, eu chamo isso de síndrome da abstinência religiosa. Deixa eu lhe explicar algo. Cultura é uma coisa extremamente difícil de ser quebrada. Depois que ela é absorvida pelo indivíduo, passa a ditar o seu comportamento, a maneira como ele trabalha, como se relaciona, se diverte, seus hábitos econômicos e até mesmo as suas escolhas políticas. Do ponto de vista da fé, não é diferente. A religião molda a nossa forma de pensar e de agir, invariavelmente interfere na nossa rotina, influencia todos os padrões que estão presentes nos encontros que nós travamos na existência. Nos últimos 15 anos, pelo menos, uma legião enorme de pessoas tem deixado as instituições religiosas. Muitas delas se desencantaram com o modelo de espiritualidade proposto, outras tantas se desiludiram com as práticas eclesiásticas, e há também um número significativo dos que foram enganados pelo ensino de doutrinas explicitamente abusivas. Para você ter uma ideia, calcula-se que hoje há dentro de igreja a mesma quantidade que existe do lado de fora delas. Esse grupo migratório ficou conhecido como desigrejados. São pessoas que não frequentam templos, mas muitas delas continuam amando a Deus, crendo no Evangelho, não obstante não se encaixarem mais no modelo tradicional, denominacional. Há também, na mesma perspectiva, aqueles que
encontraram movimentos alternativos, como o nosso, por exemplo, comunidades que pregam o Evangelho de uma maneira simples, com uma proposta de vivência dos ensinos de Jesus, e aí nelas elas tentam um recomeço. Mas independente dessas pessoas frequentarem ou não um novo grupo, o que elas possuem, na esmagadora maioria, em comum, é a manifestação da dita síndrome da abstinência religiosa. É uma patologia que apresenta como sintoma a manifestação das velhas práticas espirituais. Uma vez que a cultura institucional se instala na consciência do indivíduo como um padrão, é muito difícil você removê-la. O vício religioso é um dos mais difíceis condicionamentos humanos a ser quebrado na mente e no coração. Via de regra, o sujeito sai da denominação, mas a denominação não sai de dentro dele. A libertação plena pode levar anos e, não raro, jamais é alcançada. As sequelas podem ser leves ou profundas, podem ser individuais ou coletivas, no caso de famílias, e eu estou atendendo uma infinidade de gente sofrendo por conta disso. E por isso, essa manhã, eu queria tratar desse tema, mas queria, antes de qualquer coisa, convidar você a um momento de oração. Baixa aí a sua cabeça, fecha os seus olhos. Pai, esse é o último encontro desse ano e eu quero te agradecer por tudo aquilo que nós semeamos aqui como palavra de verdade, de justiça, de bondade, de misericórdia, como o Evangelho. E quero te agradecer pelos meus irmãos que estão aqui envolvidos nesse projeto. Mas, sobretudo, eu quero te pedir que essa palavra de hoje caia como uma boa semente no coração de todo aquele que escutar, os milhares que vão ouvi-la pela internet, que possam ser abençoados, esclarecidos, sarados e renovados na sua fé. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Fizemos a leitura do livro de Gálatas, escrito pelo apóstolo Paulo. Ali os biblicistas dizem entre 55 e 57 depois de Cristo, quando o apóstolo estava, muito provavelmente, ou na cidade de Éfeso, ou na cidade de Corinto. A carta tem como propósito principal combater aquela figura dos judaizantes, que eram judeus que se infiltravam nas igrejas, tentando fazer com que as pessoas voltassem ao cumprimento da lei de Moisés. E aí, como ele faz também na carta aos Romanos, a ênfase central no texto, e sobretudo nesse capítulo 2 que nós lemos, está em torno da justificação pela fé, que é uma das bases do ensino do Evangelho de Jesus. E aí eu queria lhe colocar dentro dessa cena, desse texto que nós lemos, e aí nós percebemos na leitura que o que está acontecendo aqui é uma divergência, uma discussão entre Paulo, Pedro e os enviados que Tiago mandou de Jerusalém para a cidade de Antioquia. Mas aí, para você entender Gálatas 2, você precisa entender primeiro Atos 15, porque é ali que surge o problema que está sendo agora discutido nesse texto. E às vezes na Escritura você precisa compreender que os textos estão entrelaçados. Então, para aquele que faz estudo, para o bom exegeta, é necessário você compreender que às vezes uma circunstância está sendo influenciada por uma outra passagem. E aí o que diz o texto de Atos 15? Diz que Paulo e Barnabé estavam lá na cidade de Antioquia, que foi aquela base missionária de onde Paulo partiu para fazer as viagens ali pela Ásia Menor. Eles estavam ali ensinando e plantando aquela comunidade. E aí, de repente, chegou um grupo de judeus vindos da Judéia e eles começaram a fazer parte ali do grupo. E aí, esses judeus começaram a ensinar a necessidade da circuncisão
para que o homem fosse salvo. Olha, não é necessário apenas o que Jesus ensinou, vocês precisam também adicionar alguns dos preceitos de Moisés. E se vocês não fizerem isso, vocês não serão salvos. E aí isso gerou um mal-estar tremendo. E Paulo e Barnabé começaram a ter uma discussão com esses judaizantes. Pois bem, a discussão chegou num nível tal que eles disseram: olha, nós vamos ter que subir e levar isso para Jerusalém, para que os apóstolos lá, diante do contexto, possam avaliar e eles digam o que é que deve ser feito. E aí aconteceu isso. Paulo e Barnabé foram para a cidade de Jerusalém e ali houve o primeiro concílio da igreja. E diante das circunstâncias, Tiago assumiu a postura ali de uma espécie de um apóstolo mais sênior e disse: olha, eu acho que a gente não deve impor isso a ninguém, não foi isso que nós aprendemos de Jesus, deixa os irmãos ensinarem aquilo que eles já entenderam como evangelho, e deram apenas uma recomendação adicional, que eles não se esquecessem de cuidar dos pobres. Pois bem, aí entra agora no capítulo 2 de Gálatas. Alguns meses depois, Pedro foi com um grupo de irmãos para Antioquia, para ver se aquelas recomendações estavam sendo cumpridas. E aí Pedro está lá, está tocando um pagodezinho, está tomando uma cervejinha, está comendo um carneirozinho, um bodinho, um negocinho, um porcozinho. Está lá todo mundo se alegrando, todo mundo celebrando. Por quê? Porque a igreja de Antioquia já cresce nesse contexto da liberdade e da consciência. De repente, começaram a chegar os enviados de Tiago, de Jerusalém, para ver como é que a coisa estava. Aí quando Pedro percebeu que aquela moçada estava chegando e que ele estava ali no meio da festa, ele começou de mansinho a se retirar, para que não fosse percebido que ele estava participando daquilo. E aí quando Pedro saiu, outros começaram a sair. Paulo diz, chegou ao extremo de o próprio Barnabé ter sido influenciado por essa situação. E aí Paulo, percebendo que aquilo era um jogo de cena, que aquilo era uma profunda hipocrisia, que aquele não era o costume da comunidade, porque eles caminhavam na consciência da liberdade e da verdade em Jesus, chamou Pedro e disse na frente de todo mundo: olha, por que você, que já andou com Jesus e sendo judeu, estava aqui com a gente, desfrutando da liberdade que nós temos, e agora você faz essa pantomima, né? Se fosse na nossa linguagem, você está fazendo essa fuleiragem. E aí Paulo entrou com uma palavra muito incisiva para enquadrar não só Pedro, mas os demais, diante daquele contexto. A verdade é que Pedro, vez ou outra, ele tinha esse tipo de problema, que eu chamo de síndrome da abstinência religiosa. Quando você vai para o capítulo 3 de Atos, você vê Pedro cumprindo aquele costume judeu de ir para o templo para orar, né? E aí quando ele encontra ali o aleijado na porta do templo, ele ora, o aleijado é curado. Ele estava ainda com essa consciência do espaço, da geografia do sagrado, não obstante Jesus ter dito: olha, nem lá no Monte Gerezim, nem em Jerusalém, o Pai agora procura quem adore Ele em espírito e em verdade. E aí você passa um pouquinho, quando chega em Atos 10, Pedro está em Jope. Eu estive lá na cidade de Jope, ali perto de Tel Aviv, né? E ele está orando lá no terraço da casa e tem uma visão, e essa visão tem uma série de animais que o judeu considerava imundo. E aí ele ouve uma voz que diz: mata e come. Ele diz: eu não vou comer de jeito nenhum esse negócio que é imundo. Não obstante Jesus ter dito que o que contamina o homem não é aquilo que entra pela boca, mas aquilo que sai do coração, que se torna veneno para a vida. Mais na frente a gente vê Pedro indo na casa de Cornélio, depois dele ter tido essa visão. E Cornélio é um centurião romano, e na casa de Cornélio havia um pequeno grupo do evangelho. E aí Pedro teve essa visão de: ó, vai lá, batiza o pessoal, dá uma força, dá um grau lá na moçada. E aí quando ele chegou, disse: olha, eu entrei na casa de vocês, mas eu não deveria ter entrado, porque vocês são pagãos. Então,
Por vezes a gente vê que Pedro, ele ainda estava nesse processo de se desintoxicar do judaísmo. Aquilo tinha entrado tão fundo na vida dele, aqueles ritos, aquelas práticas, aqueles rituais de purificação, aquelas obrigações morais de cumprimentos estéticos, aquilo tinha entrado tanto na vida de Pedro, que mesmo ele tendo andado 3 anos com Jesus, vez ou outra aquilo vinha como um espasmo, era quase um negócio automático, que ele não controlava, porque o evangelho ainda não havia se enraizado no coração e na consciência. O que vai acontecer depois, porque aí quando você lê as epístolas de Pedro, você percebe que aí de fato ele já está totalmente inserido naquilo que Jesus havia ensinado. Essa semana que passou, eu fui procurado por uma pessoa para um aconselhamento. Isso acontece muito pela internet. E essa pessoa não é daqui de Recife, ela é do Rio. E eu vou me referir a ela por um nome fictício. Vou chamá-la de Manuel. Manuel é um metodista saudoso. É aquele indivíduo que em algum momento ele olhou para a instituição e falou: não aguento mais, não consigo mais, não dá mais. E aquilo que ele acreditou entrava em conflito direto com aquilo que ele via esboçado nas práticas, das dinâmicas, nos processos eclesiais, na doutrina e tudo mais, e isso provocou uma fratura tal na sua alma, que ele tomou a decisão de sair. Mas aí o Manuel saiu, e ficou pescando aqui, pescando ali, e aqui e ali, não ia para canto nenhum, passava meses sem congregar, e na verdade, chega um momento em que ele teve um drama existencial profundo, aconteceu uma coisa grave, e diante dessa situação grave, ele me procura e diz: olha, eu estou sofrendo, minha família está sofrendo, e nós estamos sem comunidade, e olha, eu estou pensando, eu acho que eu vou voltar lá para a minha igreja, para poder participar do culto, para poder dar o meu dízimo, para poder participar da ceia, porque eu acho que talvez tenha alguma coisa a ver com isso. O que é que você acha? Aí eu disse: olha, meu irmão, eu acho que você deve voltar sim. Na verdade, você nunca deveria nem ter saído, porque você saiu, mas não ficou em canto nenhum. Você teve um lampejo, um espasmo de consciência, mas isso não se desdobrou, isso não se aprofundou, isso não se avolumou na vida. Então não faz nenhum sentido você ficar nessa angústia, nesse sofrimento que você está tendo, é um negócio chamado síndrome da abstinência religiosa. Você está com saudade daquilo que um dia você viveu e que se tornou tão parte da sua vida, que tirar isso provoca uma dor profunda. Por isso volte, meu irmão, volte em paz e seja feliz da maneira como você puder. Tem gente que chega aqui na estação com uma expectativa e aí ele logo se frustra, porque ele quer viver aqui o que ele vivia na sua denominação. Ele deseja apenas que aquelas coisas que incomodavam ele sejam suprimidas. Mas ele ainda quer trazer as práticas e as crenças que ele tinha lá na igreja, não sei de quem, não sei de onde, para que elas sejam vividas aqui. E aí quando ele se depara com o fato de como é que a banda toca, e ele começa a ser exposto ao ensino do evangelho, conforme diz a Escritura, e quando ele começa a perceber a simplificação que acontece no nosso meio em termos de fé, qual é a nossa dinâmica de igreja, qual é a nossa maneira de ser, de viver, de agir, um conflito profundo se estabelece na mente e no coração do indivíduo. A verdade é que você tenta tirar a religião de dentro da pessoa, mas ela está ali há muito tempo, às vezes décadas. E isso é algo que ficou tão impregnado, tão amalgamado na alma, e essas práticas e essas rotinas se tornaram até mecânicas,
que isso é feito um tumor cancerígeno, que o médico abre o paciente e diz assim: olha, se eu tirar o tumor eu mato ele, porque isso já está infiltrado em muitos órgãos. Eu percebo isso claramente quando estou às vezes conversando com as pessoas. É uma espécie de metástase religiosa. São ritos, doutrinas, regras, condicionamentos, dogmas, comportamentos introjetados. É tanta coisa que, se você tirar tudo isso do indivíduo, ele desmonta. O psiquismo sucumbe, ele entra em pânico, dá um boot no sistema e pode não voltar nunca mais. E aí, percebendo e analisando isso, eu notei que existem 3 tipos de vítimas com essa síndrome da abstinência religiosa. Existem os que controlaram os sintomas da abstinência, mas caíram no outro extremo, eles se desigrejaram. Eles imaginam que dá para viver sem essa dimensão do coletivo, da fé vivida na comunidade, da troca, do encontro, do serviço, dos dons, da partilha do pão, da adoração, da reflexão. Então o sujeito controlou o sintoma, mas aí ele saiu de um extremo e foi para o outro. O segundo tipo são os que estão agonizando em algum lugar qualquer, seja dentro ou seja fora de igreja, mas esses desejam ardentemente voltar para o lar, de onde eles pensam que nunca deveriam ter saído. É o caso do Manuel. E o terceiro são os que sabem que não dá mais para voltar, porque a mente já se abriu para uma nova leitura da fé, mas por outro lado eles não conseguem se adaptar a uma nova proposta de espiritualidade. Aí o coração sente de um jeito, mas a mente processa de outro. E aí cabe perguntar: qual é o seu caso? Qual é o seu caso, você que me escuta? Você se sente enquadrado aqui no meio disso? Você sofre de síndrome de abstinência religiosa? Quanto que você foi condicionado? O quanto que você foi domesticado? O quanto que você virou um boneco nessa esteira industrial da igreja, que faz gente que não pensa, que só faz ouvir e seguir? E aí eu queria voltar ao texto, a mensagem, como de costume, é expositiva. E eu queria lhe mostrar os mais comuns sintomas da abstinência religiosa, para você ver se eles estão aí aparecendo aí na sua vida. E se for o caso, para que você aprenda como você pode combatê-los. Vamos voltar para o texto? Gálatas capítulo 2. E vamos ver o seguinte: em primeiro lugar, a síndrome da abstinência religiosa provoca a falsa ideia de que Deus possa fazer qualquer tipo de acepção de pessoa. Veja aí o verso 12. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. Primeira coisa que eu quero lhe dizer, como assim uma patologia, um sintoma da abstinência religiosa, é a falsa ideia de que Deus possa fazer qualquer tipo de acepção de pessoa. Pedro tinha andado com Jesus. Pedro tinha convivido com Jesus. Pedro havia visto que Jesus não fazia essa compartimentação, nem tornava o grupo elitista. Pelo contrário, Jesus andou em Samaria. Jesus sentou na mesa e na casa de coletor de impostos. Jesus conversou com mulheres, o que era uma coisa impensável para um rabino. Mas Pedro ainda tem essa herança ufanista. Ele ainda tem esse DNA de Abraão. Ele ainda tem essa ideia judaica incrustada na mente de ser o povo escolhido. É uma seletividade que a gente não vê esboçada em Jesus. Via de regra, quem tem síndrome de abstinência religiosa, ele se acha diferenciado. Ele acha que ele é melhor do que os demais. Ele acha que caiu mais sangue na cruz nele do que caiu nos outros.
E a religião provoca esse tipo de coisa, porque a religião estabelece fronteiras. A religião cria compartimentos. São os cristãos e os pagãos. São os católicos e os protestantes. São os tradicionais e os pentecostais. São os calvinistas e os arminianos. São os ortodoxos e os liberais. E eu quero lhe dizer um negócio, sabe o que é tudo isso para mim? Fuleiragem. Tudo é idiotice e bobagem, conversa mole de teólogo e de filósofo que não tem o que fazer. Porque em Jesus não tem nada disso, meu irmão. Jesus nunca tratou desse tipo de questão, Jesus nunca fez esse tipo de diferenciação. Jesus sempre queria trazer para a roda, para perto, para o grupo, para a intimidade, para o aconchego. Jamais excluir, jamais fazer qualquer tipo de ação que pudesse seccionar, amputar ou criar uma categoria de indivíduos iniciados, de gente alçada a um platô mais elevado, de gente que teve uma revelação que ninguém teve. Quando você vê esse tipo de coisa, saiba, o sujeito está tendo uma síndrome de abstinência religiosa. E pior do que isso, é quando o indivíduo acha que Deus é propriedade dos cristãos. O indivíduo acha que Jesus criou o cristianismo. Ele nem conhece o mínimo da história. Ele imagina que Deus é, assim, uma propriedade da igreja. A tal ponto que a igreja no século II dizia que fora da igreja não tinha salvação. Os caras nunca nem leram a Bíblia para dizer um negócio desse. Basta estudar um pouco sobre o fator Melquisedeque, esse sacerdote diante de quem o pai da fé, Abraão, se curva e dá a ele a sua oferta, e diz que não tinha genealogia, não tinha geografia, não tinha DNA, não tinha herança histórica, não tinha eleição supremacista. Como que se pode construir uma doutrina dessa? Como que as pessoas podem imaginar que Deus é propriedade de uma religião, que Deus é refém de uma igreja, que Deus é refém de um grupo, que Deus só fala se for por intermédio daquelas vozes, daquele púlpito, daquele bispo, daquele pastor, daquele padre, daquele papa? Ah, por favor, meu irmão. Deus nunca fez acepção de pessoas. Vai ler na Escritura que Abraão não é o pai de uma grande nação. É só ler o texto. Te constituirei como pai de muitas nações. E quais são essas nações? É a nação de todo aquele que crê em Deus pela fé. Eu sou filho de Abraão, mas eu não sou judeu. Mas eu sou filho de Abraão. Como? Pela fé. Porque o que me justifica, o que me faz ter esse DNA, não é o aspecto biológico, é o aspecto da crença que se estabelece em Jesus, e é essa crença que produz a justiça de Deus. Porque diz o apóstolo Paulo que o justo viverá pela fé. Então, como que você pode imaginar que alguém possa se arvorar, ser proprietário de Deus? Isso é uma patologia da síndrome da abstinência religiosa. Pedro, quando viu a moçada chegando de Jerusalém, disse: eu não quero participar disso não. Fez essa diferenciação, porque ainda existia essa pulsão dentro dele. E aí, quando a gente vê a parábola do banquete, quando Jesus manda chamar os figurões, os big shots, não, os apóstolos, os bispos, os pastores, os diáconos, os líderes do departamento infantil, os ministros da música, os evangelistas, os presbíteros, e ninguém foi. Aí ele disse: então volte e chame os coxos, os mancos, os cegos, os leprosos, os quebrados, os oprimidos, e tragam eles para a festa. Sabe por quê, meu irmão? A parábola é um ensino gritante contra esse tipo de acepção.
desse judaísmo que se imaginava ser merecedor de alguma coisa, e aí Jesus diz: não, vai entrar todo mundo. Aliás, a ralé vai preceder vocês, quando ele diz que muitas prostitutas vão preceder os fariseus no reino dos céus. Oxe, você tem dúvida disso? O que vai ter de puta na frente de pastor? Não tem nem ilusão disso. Aliás, pastor vai entrar porque Jesus é misericordioso, senão não entrava nenhum. E pior que o diabo não recebe, porque pastor gera confusão, conflito, é uma desgraça. Eu não sei onde fica, talvez o purgatório católico sirva para encaixar esse tipo de moçada. Olha, meu irmão, Deus não é propriedade de ninguém. Por favor, se você acha que o budista não pode trazer uma palavra de Deus, você precisa começar a rever seus conceitos. Se você acha que o islâmico não pode trazer uma palavra de Deus, por favor, reveja a sua fé. Você acha o quê? Que Deus faz parte da patente cristã, é? Você acha que Deus tem uma cruz no pescoço? Ah, por favor, meu irmão, repense a sua espiritualidade, porque Deus fala o que quer, usa quem quer, se revela a quem quer, e você pode ter muita surpresa quando você chegar um dia diante dele. A segunda coisa que a síndrome da abstinência religiosa produz é a falsa ideia de que a tradição religiosa possa se sobrepor à liberdade da consciência no Evangelho. Veja aí o verso 14. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, respondi a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não conforme a tradição judaica, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Segunda coisa, é a falsa ideia de que a tradição religiosa possa se sobrepor à liberdade da consciência no Evangelho. Pedro havia andado com Jesus, e Pedro tinha visto a liberdade que Jesus possuía em todos os encontros, em todas as dinâmicas do cotidiano. Jesus comia sem lavar as mãos, que é um negócio para o judeu que é impensável. Jesus chegou naquele casamento em Caná da Galileia, pegou a pia batismal e derramou vinho dentro, que foi o que ele fez com aquelas talhas que eram purificadas e santificadas para fazer a lavagem litúrgica. Jesus entrou na casa de Mateus o publicano, sentou na mesa com a moçada para comer farofa e carne de porco. Portanto, Pedro tinha convivido com tudo isso, mas a tradição e os costumes da religião de Israel ainda estavam operando, o software ainda estava girando. E aí, quando chegou os enviados de Tiago, ele disse: opa, esses caras não podem me ver comendo carne de porco não, meu irmão. Esses caras não podem me ver sentado na mesa do bar não. Esse cara não pode me ver na praia com um biquíni não. E não pode me ver com a tatuagem não, esconde. E, olha, meu irmão, você não tem ideia a quantidade de idiotice que as pessoas me perguntam se elas podem fazer por conta do condicionamento religioso. Não sofra por isso não, porque até Pedro teve esse problema. E aí Paulo disse ao Pedrão: vem cá, meu amigo, que safadeza é essa? Ainda agora tu estava aqui dançando pagode no maior ralabucho do mundo, comendo carne de porco, tomando uma, e agora porque chegou o pessoal, você ficou nessa santidade farisaica. Caba de peia, deixa de ser sem vergonha, homem. Como diz o cearense, macho. Né? Por quê? Porque jamais a tradição pode se sobrepor à liberdade da consciência que há no Evangelho e na qual Jesus nos convida a caminhar. Um dos principais sintomas da síndrome da abstinência é esse comportamento que é ancorado na hipocrisia. O sujeito é quase um negócio assim automático, ele vira um robô. Se ele ficar diante de alguma circunstância, que crente não sabe ser feliz, né? Crente, quando está sendo feliz, ele fica esperando uma reprimenda, uma maldição, uma desgraça. Crente não se alegra, ele ri até pouco para não dar ocasião, porque o Deus do crente é esse Deus que quer pegar o cara na esquina, de surpresa. É um Deus estraga prazer. E aí ele tem medo de tudo. Qualquer coisa ele pensa que está ferindo alguma coisa do cânon.
E o que é que acontece? Isso provoca o quê? Hipocrisia. Aí há uma discrepância entre a vida verdadeira e o simulacro que ele cria. Entre o indivíduo e a persona. Ele cria uma persona, um personagem. Então, quando ele precisa, ele veste aquele personagem. Com aqueles chavões, com aquele tipo de comportamento, com aquela meia dúzia de crença. E aí, quando ele não precisa, ele se livra da persona e vira uma pessoa real. Agora eu lhe pergunto, você já imaginou o dano que isso provoca? É a mesma coisa do gay que não assume. O gay que não sai do armário, que não assume. Que não diz, eu sou assim e vou viver com as consequências disso. Todo gay que me procura com esse tipo de drama, eu digo, bota tudo na luz. Primeira coisa, traga tudo para a luz. Porque se você viver assim, você vai viver no inferno. O inferno, se você vai para o inferno ou não, isso é um problema de Jesus. Jamais irá por fato de ser gay. Agora, você já está vivendo no inferno hoje, agora. Nessa bipolaridade que você criou. O sujeito que tem a síndrome da abstinência, ele é assim. Ele tem alguns comportamentos que são automáticos, são gatilho. Mas ele não crê naquilo, ele não vive aquilo, mas aquilo é um comportamento introjetado. Determinada situação dispara, o cara vira aquele robô mecânico, dizendo aquelas coisas, se portando daquela maneira, mas aquilo não faz parte dele. Aquilo é só um espasmo. E por que acontece isso? Porque a religião cria uma cartilha comportamental estética. É estética. E aí reduz o indivíduo a um boneco. Ele vira um boneco, né? Glória a Deus, aleluia. Aquelas coisas bem estereotipadas, né? Meu irmão, toma uma cerveja aqui. Não, eu não bebo, eu sou crente. E daí que você é crente? Onde é que tem nas escrituras falando alguma coisa que não pode beber? Mas não sabe se quer interpretar o texto. Por quê? Porque foi ensinado da pior forma possível. Foi castrado de todas as maneiras, foi industrializado, foi serviciado, estuprado pela doutrina. E aí o sujeito não consegue mais ser uma pessoa normal. E aí quando ele convive com a liberdade que o Evangelho nos proporciona, ele entra num conflito profundo. Por isso que tem gente que vem aqui e se escandaliza com tudo. Teve gente que se escandalizou porque a gente fez aqui nesse espaço a nossa festa retrô. Pessoal aqui dançando, bebendo, porque ainda tem a ideia de que isso é sabe? Isso aqui tem as colunas são santificadas. Ainda tem essa ideia de que o espaço é sacralizado. Não entendeu que o sagrado está aqui, em mim. Não adianta o espaço ser mais, não adianta ser a Capela Sistina, se você dentro está podre, está corrompido, está com maldade, com maledicência, com inveja, com fofoca, com insensibilidade, não compreendeu isso ainda, e aí o sujeito fica reduzido a essas regras comportamentais, imaginando que isso possa ser superior à liberdade que o Evangelho nos dá. E aí o próprio Paulo diz, a fé que você tem, tenha para você. Tenha para você, porque tudo que não procede de fé é pecado. E bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova. Portanto, meu irmão, o seu limite não é igual ao meu. A sua liberdade pode não ser igual à minha. O que para você é ofensivo, para mim não é. E o que é ofensivo para mim pode não ser para você. Por isso que o apóstolo diz, a fé que você tenha, tenha para você. Você não é juiz do seu irmão. Você não tem que se intrometer nesse tipo de questão. Aqui na estação ninguém nunca vai ser escaneado, nem averiguado em nenhum tipo de coisa que faça. Da porta para dentro, todo mundo deixou a máscara lá fora. E se você não deixou, depois você vai lá e deixa a sua. Porque aqui só tem miserável e desgraçado. Tudo é safado. Todos vocês são safados. E eu sou o mais safado de todos. Não é o que Paulo diz? Que ele é o maior de todos os pecadores. Quem carrega essa consciência da sua indignidade? Quem carrega essa consciência da sua miséria, da sua podridão, não tem moral para se levantar para acusar ninguém mesmo. Mas anda nessa liberdade que o Espírito nos dá de saber que eventualmente alguma coisa pode não ser boa para mim.
Tudo é lícito, mas por vezes nem tudo me convém. Mas essa liberdade de escolha foi me dada. Eu não sou escravo de uma cartilha. Eu não estou debaixo da batuta de alguém que está me regendo na vida. E triste de quem se submete a esse tipo de coisa. E vira um escravo de religião, de pastor, de bispo, de denominação. E aí você liberta o indivíduo, mas ele não consegue ser livre. Você ensina, mostra nos textos, mas ele não consegue, porque o condicionamento já tornou ele um escravo do rito. É feito aquela imagem do cavalo amarrado na cadeira. Não sei se vocês já viram essa imagem. Mas o cavalo, você pega o cavalo ali, né? Aquele fecho lá que tem e amarra em algum canto. E ele está condicionado, ele sabe que depois que amarrou ele não tem como sair. Aí o cara pegou, amarrou ele numa cadeira de plástico dessa. Que ele arrasta sem nenhuma dificuldade. Mas ele ficou lá parado. Por quê? Porque ele está condicionado. E você, meu irmão, você, minha maninha, onde foi que é amarrado o seu jegue? Onde foi que é amarrado você? Você está amarrado aonde? No pé do pastor? No busto do bispo? Na denominação? Onde é que você está amarrado? Nas colunas do templo? Ah, quem me dera você tivesse livre em Jesus, para você experimentar a graça de Deus na sua plenitude. Terceira coisa que o texto nos ensina é que essa síndrome na abstinência religiosa produz a falsa ideia de que as obras da lei possam se sobrepujar à justiça que vem pela fé. Veja aí o verso 15. Nós, judeus de nascimento e não pecadores como os gentios, estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei. Porquanto é certo que por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Síndrome da abstinência religiosa, um sintoma, é essa falsa ideia de que as obras da lei possam se sobrepujar à justiça que vem pela fé. Olha, você sabe qual é o caminho da religião? O caminho da religião é o esforço meritório. O caminho da religião é o cara fazer coisa para ser salvo. É por isso que o jovem rico chega para Jesus e pergunta: bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Todo caminho calcado na religião é um caminho de esforço, é um caminho de agradar a Deus, é um caminho de fazer coisas, é um caminho de participar de movimento, de ministério. O sujeito acha que ele pode patrocinar a sua salvação, mas não pode. Aliás, a única forma de ser salvo é abandonar tudo isso. E aí, a lei para o judeu é uma espécie de superego da teoria psicanalítica. É a parte moral da psique. Superego é essa parte moral da psique. E é por essa lei que eu sei que eu sou um transgressor. O superego é esse agente que denuncia. Toda vez que você faz alguma coisa errada, o superego diz: olha, isso aí está errado. É essa instância do psiquismo humano que se torna esse agente moral. Pois bem, a lei é o superego dos crentes. E era o superego do judaísmo também. É a lei que diz que eu sou um transgressor. É a lei que acusa. Sem a lei não existiria pecado. A lei é uma espécie de um corante. Ela torna patente, visível, explicitamente exposto o meu pecado. Isso é a lei quem faz. Mas ninguém vai ser salvo por isso. E se alguém tentar cumprir a lei, vai viver o inferno na terra. E aí é onde está o grande sintoma da abstinência religiosa. É o sujeito tentar viver castrando e tentando se encaixar nesse manequim da religião para cumprir a lei da igreja. Porque assim como os fariseus tinham seus acréscimos à lei de Moisés, a igreja fez acréscimos ao evangelho de Jesus. Ah, quanta coisa tem que a igreja condena e que Jesus nunca nem tocou no assunto, porque para ele não é uma coisa importante ou relevante. Portanto,
jamais alguém vai poder, por ações e obras comportamentais, estéticas, cumprimento de ritos e de normas e de doutrinas e de padrões, jamais isso pode aperfeiçoar alguém. Pelo contrário, quanto mais o sujeito tenta cumprir isso, mais doente ele fica. Quando o homem desiste dessa sua animalidade básica, desse centauro que há dentro de si, que Paulo diz, desgraçado o homem que sou, porque eu não consigo me libertar disso, e ele trata isso com o nome de carne. Quando ele desiste de fazer esse culto de agradar a carne pelo cumprimento de obrigações, de normas, de preceitos, de ritos, de estéticas, e quando ele entende que só é possível mortificar a carne pela fé, com a ajuda do Espírito, aí o processo de libertação se inicia. Senão o sujeito vai viver nessa síndrome a vida toda. Ai meu Deus, eu olhei para isso, eu toquei nisso, eu fiz aquilo, eu pensei aquilo outro, pronto. E quanto mais ele tenta combater o monstro, mais o monstro cresce dentro dele. Por isso o processo tem que ser feito pela fé. Não são por obras. Você não consegue domar esse bicho que tem dentro de você. E aí Jesus ensinou isso no Evangelho e disse, negue-se a si mesmo. Você quer ser salvo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí sabe o que é que o crente acha que é negar a si mesmo? É não ir na rave. Negar a si mesmo é não fazer tatuagem, não botar um piercing. Negar a si mesmo é não ir numa mesa de bar. Negar a si mesmo é não ir no campo de futebol. Negar a si mesmo é não deixar no domingo de ir no churrasco porque tem culto. Ele acha que isso é negar a si mesmo. Ou seja, o que Jesus está dizendo é, pare de tentar, negue-se a si mesmo, pare de tentar por você produzir alguma coisa que satisfaça e agrada a Deus, porque não vai ser possível. Negue esse impulso, negue essa tentação de você produzir a sua salvação. Tome a sua cruz. Aí o cara pensa que cruz é uma vida miserável, desgraçada, é sofrimento. Você pergunta, como é que está, meu irmão? É sofrimento, irmão, é tribulação, é luta. Mas como é que está a vida? É muita desgraça, é muita angústia, eu tenho que ir muita sessão do descarrego, tem que ir muita campanha para quebrar isso. Não entende nada do Evangelho, nada. O que é cruz no Evangelho, meu irmão? Tome a sua cruz. Que cruz? Qual foi a cruz que Jesus deu para você carregar? Nenhuma. Você está andando na cruz dele. E o que a cruz dele fez por você? Ela justificou você. Ela glorificou você, ela cancelou sua natureza pecadora. Tome a sua cruz, é tomar a cruz da perspectiva do que é cruz para Jesus, não que é cruz para você, não. É do que é a cruz conforme Jesus. É isso que a cruz faz: redenção, salvação, justificação. Tome essa cruz, Jesus está dizendo. Pare de tentar por você mesmo satisfazer a Deus, porque ninguém vai chegar a Deus a não ser pelo caminho que é Jesus e pelo Espírito Santo. Ninguém amadurece por comportamento, ninguém amadurece por condicionamento, ninguém se torna bom por cartilha de comportamento. Isso é uma ação do Espírito. Se o Espírito não transformar o indivíduo, esqueça, não há nada que possa transformar. E aí essa legislação cria uma camuflagem e só faz exacerbar essa pulsão animal, esse bicho. Aí quanto mais ódio o cara tem, mais ódio surge, vai ficando pior, mais maldoso, mais abusivo, mais ganancioso, mais invejoso, e ele tenta controlar, ele tenta apagar, e aquilo cresce. Quanto mais ele tenta, mais o monstro cresce. É impossível, porque Deus não é behaviorista. Deus não está disposto a analisar o comportamento de ninguém segundo uma cartilha moral. Por isso é que a Escritura diz: dos seus pecados jamais me lembrarei. Jamais me lembrarei. Cai no esquecimento de Deus, porque tudo agora é fé e é consciência.
Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Quarto lugar, a síndrome da abstinência religiosa provoca a falsa ideia de que é possível alguém viver como um híbrido entre a lei e a graça. Veja aí o verso 18. Ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, provo que sou transgressor, pois por intermédio da lei eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. A síndrome provoca essa falsa ideia de que é possível alguém viver como um híbrido entre a lei e a graça. Esse é do drama de Pedro. Pedro naquele momento era um homem fraturado, era um homem dividido, era um sujeito bipolar. Ele havia experimentado intensamente a graça de Deus. Ele tinha mergulhado no poço da misericórdia e da bondade de Deus, mas na sua mente ainda existiam os velhos condicionamentos da religião de Israel, e o sujeito era quase que automaticamente impelido a fazer determinadas coisas. Isso acontece com você, meu irmão? Isso acontece com você que está me escutando? Você virou esse híbrido. Tem coisa que você já está vivendo, você já entendeu, você já se libertou, mas tem coisa que ainda é escândalo para você. Tem coisa que ainda provoca profunda agonia, porque você foi ensinado na escola dominical que era assim. E você nunca se deu ao trabalho de se debruçar sobre a Escritura para ver se de fato lhe ensinaram as coisas como as coisas são. E imagina o que é que isso provoca no indivíduo. O que eu mais encontro é gente fraturada, é gente com angústia de todo tipo, é gente desgraçada por esse condicionamento. O coração entendeu a verdade, mas a mente está presa nesse labirinto das leis e das obras, e é disso que vem surto, é disso que vem psicose, é disso que vem neurose, é disso que vem pânico, é disso que vem angústia de todo tipo, é disso que muitas vezes o sujeito se suicida, é disso que o sujeito abandona tudo e diz: eu não aguento mais. Uma vez eu encontrei um cara que era desviado, né? Eu acho horroroso esse nome. Ninguém desvia de Jesus, pode desviar da igreja. Mas o cara estava desviado. Aí eu disse: meu irmão, e aí? Como você está? Ele disse: faz 10 anos que eu saí, estou fora já, vou para o inferno mesmo. Que é isso, meu irmão? Por que você está pensando isso? Não, eu me lasquei naquele negócio do negue-se a si mesmo. Foi ensinado errado. E tem gente que surta de um jeito que a agonia é tal que não consegue mais ter nenhuma expectativa da vida. Sabe por quê? Porque virou um híbrido. Algumas coisas ele entendeu, outras coisas o velho software da religião ainda está aqui, girando na mente, ele está preso nesse condicionamento. E a pessoa sai da denominação, mas a denominação não sai dele. E ele tem um orgulho, né? Porque meu tataravô era batista, meu bisavô era batista, meu pai é batista, e eu sou batista, e os meus filhos são batistas. Meu papai do céu, eu sou presbiteriano, sou assembleano, eu sou metodista, carismático, dispensacionalista, meu amigo, você ainda está nessa fuleiragem. Você vê isso em Jesus. Você vê Jesus criando essas caixinhas. Onde é que está isso na Escritura? E aí, quando menos se espera, o indivíduo que já estava livre, que já estava entendendo, daqui a pouco ele traz de volta, ressuscita um negócio desse, um rito desse, ressuscita uma doutrina dessa, ressuscita um condicionamento que você, rapaz, não é possível, fulano, meu Deus do céu, o cara entra em loop, e ele não consegue mais avançar, porque ele virou um híbrido. E aí Paulo chegou para Pedro e disse: por que você, sendo judeu, estava vivendo como gentil, e agora você quer obrigar o gentil a viver como um judeu? Você acha que dá para viver desse jeito, Pedro? Chamou ele na grande. Sabe quem se viu diante disso? Nicodemos. Nicodemos, quando viu Jesus, o coração aqueceu, queimou, produziu alegria, produziu gozo naquelas palavras, mas Nicodemos era membro do Sinédrio.
Era um fariseu ancião, respeitado, preso àquela tradição religiosa. E aí quando ele vai ver Jesus, ele está numa angústia profunda. E aí sabe o que Jesus diz para ele? Nicodemo, você tem que nascer de novo. Por que ele disse isso? Porque não tem como você ser um híbrido na fé. Tem que ser uma nova criatura. Aliás, o texto de Paulo diz que tem que ser uma nova criação. Você tem que ser criado de novo. Se você não for recriado pelo Espírito, você não vai conseguir viver isso. É uma nova matriz cognitiva, é um novo conjunto de valores, é uma nova forma de olhar para a vida. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem os olhos da religião, que profunda treva vai haver em você. É isso que Jesus está ensinando. E que tristeza, gente que se tornou um híbrido. Deu um passo, mas não foi além. Deu um salto, mas não mergulhou de cabeça. Ficou ainda preso, restrito, condicionado pelas velhas doutrinas. E a última coisa que o texto nos ensina sobre essa questão da síndrome da abstinência religiosa é a falsa ideia de que é possível se viver um novo modelo de espiritualidade sem o Espírito Santo. Veja aí o verso 20. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Paulo confronta os Gálatas com a verdade dele ter sido crucificado juntamente com Cristo. Quase ninguém entende isso. Eu fui crucificado com Cristo, eu estou pregado naquela cruz. Se você é um discípulo de Jesus, você precisa entender isso. Você está crucificado com Ele. Você tem que ser batizado nele. Aí o sujeito diz: pastor, o senhor batiza por imersão? Eu batizo de qualquer jeito, meu filho. Eu batizo jogando água na cara, jogo na cabeça, deitando em rio, piscina, em mar, onde você quiser eu batizo. Não, porque eu quero por imersão. Tudo bem, eu batizo por imersão, porque para você a quantidade de água faz diferença, né? Para mim a água é só um símbolo. Agora, mais importante do que você ser batizado com muita água ou com pouca água é você ser batizado na sua consciência em Cristo. Porque se você for batizado na igreja, você está lascado. Porque você precisa tomar parte naquilo que é dele, na sua justificação, na sua glorificação. Por isso que quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz: você já está sentado com Cristo nos lugares celestiais. É muito louco isso, né? Eu já estou nele nos lugares celestiais. Agora eu preciso trazer essa realidade para a minha existência humana no tempo e no espaço. Porque eu já estou lá, eu já estou na eternidade. Aliás, a eternidade já está acontecendo em mim aqui. Porque eu não sou bom, eu sou mau. Qualquer expressão de bondade que apareça na minha vida não é minha, é do Espírito. E é, portanto, isso é um sinal de que a eternidade já começou a acontecer em mim. Não plenamente, porque eu ainda estou condicionado a um corpo que é só pecado. Mas já há uma porção de Deus em mim, tomando conta, abrindo espaço de consciência, de bondade, de justiça, de misericórdia, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio. Vai avançando, vai se aprofundando até o último dia. Vai crescendo em mim. Mas eu já estou nele, eu já estou lá. Agora eu estou materializando o fato espiritual na existência real, tangível e concreta. Eu fui justificado porque eu fui crucificado com ele. E isso é algo de natureza espiritual, é da dimensão do Espírito Santo. Não tente viver a vida cristã sem ser dessa forma, que você não aguenta. Eu não vivo mais na dimensão da carne apenas. Eu estou agora na dimensão do Espírito. Com a carne eu sinto a inclinação para o mal. É isso que Paulo ensina. Mas a minha mente foi repaginada, o meu espírito tem fome de Deus, tem sede de Deus. Essa fome de Deus, essa sede de Deus não é minha. Isso foi implantado em mim pelo Espírito. Porque não nasce em mim, não está em mim. Em mim está o pecado. Em mim está a vaidade. Em mim está a maledicência. Em mim está a insensibilidade com a dor do outro. Em mim está o descaso com a vida. Mas se há alguma coisa boa em mim, não sou eu, é Ele que está em mim. E agora isso está vazando. E está contaminando tudo que está ao meu redor.
A consciência melhora a existência, mas não transforma na dimensão do amor de Deus. Ter essa consciência é bom, mas não é isso que muda, porque só o que muda é uma rendição ao Espírito de Deus. É essa decisão de que eu quero ser uma pessoa de Deus, eu quero ser alguém com manifestações de amor, de bondade, de justiça, eu quero isso. E isso começa a surgir em mim, não é produto meu, mas é fruto desse desejo e dessa ação da misericórdia brotar em mim. E qualquer um que invoque isso, mesmo que ele não saiba de Jesus, mas se ele invocou o Espírito de Cristo, ele vai receber esse testemunho e vai transcender em Deus. E no dia do juízo ele vai ouvir: sois bem-aventurados, vinde todos vós, filhos de meu Pai, porque fostes selado com o Espírito da promessa. Eu não quero ter marca batista, presbiteriana, episcopal, anglicana, congregacional, assembleana, mas eu quero ter a marca de Jesus em mim, pelo seu Espírito, porque é isso que vai me fazer transcender. E qualquer um que invoque isso, está invocando isso pelo Espírito de Deus, porque ninguém pode dizer que ama, se não for pelo Espírito de Deus, ninguém, porque Deus é amor. Se você vê alguém amando, pode ser o que for, ele pode ser babalorixá, ele pode ser islâmico, pode ser budista, ele pode ser zoroastrita, ele pode ser o que for, mas se ele está amando, é porque alguma coisa de Deus está operando nele, e ai de você se meter entre ele e Deus. Deixe Deus ser Deus, meu irmão, e deixe Deus tomar as decisões de Deus. Eu queria concluir, estourei já, e queria dizer a você o seguinte: como todo vício, o vício religioso tem cura. Essa é a boa notícia. Esses sintomas da abstinência passam, e o indivíduo pode e deve caminhar livre na vida e em paz com Deus, e experimentar na plenitude essa proposta do Evangelho. Mas isso é fácil? Não, é difícil. E eu vou dizer, a maioria das pessoas não conseguem quebrar isso, até mesmo porque elas não têm a disciplina, a resiliência necessária para continuar. Quanta gente eu aconselho que fica no meio do caminho? Quanta gente aqui na estação que a gente já viu, que passou aqui, que ficou aqui, que teve um espasmo de entendimento, a mente abriu um pouquinho. Se tivesse permanecido, se tivesse continuado, o Espírito ia fazer a obra completa. Mas por qualquer que seja o motivo, o indivíduo vai embora, sai. E que pena, dá tristeza. Eu sinto profunda tristeza, porque eu fico olhando e falo: poxa, algo tão bonito poderia ter acontecido ali, e acabou que não aconteceu, e o sujeito volta para a religião, para os condicionamentos, para aquela matriz da religião estética, dos ritos, dos dogmas, das doutrinas asfixiantes. Essa impregnação da cultura religiosa, ela às vezes leva muito tempo para deixar o indivíduo, precisa de anos a fio, e eu sempre uso aquela ilustração do filtro. Você pega a água barrenta, se você for numa estação de tratamento de água estatal, você vai ver isso, eles têm vários tanques, em cada tanque desse a água vai passando, ela decanta, depois passa por um outro tanque, ela decanta, e aí a água suja vai limpando, até que ela se torna água limpa. Em Israel eles conseguiram fazer algo que é dessalinizar a água. Já existe hoje em muitos lugares. Eles pegam, não tem água em Israel, eles pegam a água do mar, tiram o sal e transformam ela em água doce. Uma coisa extraordinária. É a mesma coisa. Eu e você somos um poço de água salgada, meu irmão. Mas se o Espírito de Deus entrar em nós, começa a haver o processo de dessalinização, e a gente vai se tornando uma água doce. E essa água doce, Jesus diz que é uma fonte que jorra para a vida eterna. Como eu quero que a estação seja um tanque de tratamento de água. Chega aqui o cara com água pútrida, água podre, a água do rio Tietê, dentro do cara. Aí ele fica aqui, e aqui ele vai sendo lavado, purificado, não pelo espaço, não porque nós somos melhores que qualquer outro, não, mas pela palavra
que é o que nos limpa, pelo Evangelho, pelas trocas, vivendo uma vida normal, sadia, sendo gente normal. Sejam normais, por favor. Sem, coisas histriônicas, sem linguagem de gueto, sem reprimendas, sem cartilhas comportamentais, sem hierarquias, sem vaidades. Sejam normais. E o Evangelho vai nos purificando. E aí o que eu penso é que a perseverança é a chave. O discipulado, com certeza, porque é na troca que essas verdades se firmam na vida. A oração, para que essa fome de Deus seja mantida em nós e o Espírito nos visite. E a disciplina de quem tomou a decisão de caminhar no reino e não vai voltar atrás, porque diz a Escritura que eu e você não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam para a conservação da fé e para a salvação da alma. Deus lhe abençoe, que você tenha um final de ano gostoso junto das pessoas que você ama, que você gaste tempo de alegria, de convivência sadia, frutífera. Se prepare para 2020, a gente vai ter muita coisa legal, a gente vai fazer muita coisa boa, e eu espero que esse espaço se transforme no tanque de Betesda, naquele espaço de misericórdia, uma casa de acolhimento de gente sofrida, mas que vai ser transformada pelo amor de Deus. Vamos nos encontrando, vamos falando, vamos trocando experiência, porque de encontro em encontro o filtro vai sendo acionado, e você vai sendo limpo pela palavra, e o mais você já sabe, você também já sabe, o mais eu vou te falando no caminho, no nome de Jesus, amém.